fazer a primeira pergunta. A primeira pergunta chegando, o João Delfino está por aqui, vai fazer a primeira pergunta. Boa noite, Paulo. Boa noite, Vitão. João Delfino, do programa Hora do Esporte, aqui da TV Câmara. Prazer falar com vocês. Eu queria começar a coletiva fazendo a mesma pergunta para vocês dois. Para o Paulo, numa visão de quem acabou de chegar, e do Vitão, de quem está aqui desde o começo. Se a gente pode dizer que hoje a realidade do São José é brigar contra o rebaixamento para a Série A3. Olha, eu não vejo ainda a situação dessa forma. Eu acho que no momento, talvez, que nós estivermos brigando, né, e priorizando essa situação, eu vou ser o primeiro a colocar, inclusive, para o grupo. Mas eu acho que ainda não é momento de se pensar nisso aí, ok? Eu acho que não é, apesar de não faltar tantos jogos assim, mas eu acho que ainda não é momento de priorizar apenas você fugir do rebaixamento, tendo o conhecimento da nossa situação. Já desde quando nós chegamos aqui, nós tínhamos todo o conhecimento da nossa situação. E agora um pouco mais ainda, depois de um jogo como esse, né, que eu acho que o futebol, ele acontece acidentes. Na minha opinião, nós perdemos um jogo por acidente de trabalho, da forma que foi. É só a gente... Depois eu vou para casa agora, já tenho o jogo gravado, vou assistir novamente, mas o que nós vimos ali, jogando contra um adversário que veio aqui dando a bola para nós, que é normal, usando velocidade para sair em velocidade, e se aproveitaram de acidentes. Acidente nosso, não é acidente de um atleta ou outro, nosso. E se aproveitaram disso aí e fizeram o resultado. Paulo Roberto, boa noite. Aqui no fundo, Walter Cir Vicente, Rádio Parada dos Esportes. Bom, você chegou agora, a gente está cansado desse filme e fica na expectativa de que você possa ainda trazer gente nova, até para reanimar o grupo. Você tem essa liberdade, está pensando em reforços, como sair de uma situação que você está conhecendo e nós já estamos vendo que está indo para um caminho complicado. Na realidade, quando eu aqui cheguei, só tinham praticamente 2 fichas de contratação. E realmente está se fazendo todos os esforços. Acredito eu que dessas 2 fichas, uma nós já definimos, hoje, que não podemos ainda divulgar, dentro de um setor que, de repente, nós achamos que nós precisamos de mais opções, correto? Uma eu acho que nós já definimos, e estamos tentando definir a segunda, que é a única que nós temos, são 2, né? Até amanhã, porque na sexta-feira praticamente encerram-se as inscrições. Então, quando eu aqui cheguei, volto a repetir, só tinham 2 fichas, dentro daquela avaliação que nós fizemos juntamente com a comissão técnica, com todos. Eu vim assistir o último jogo do São José. Nós tínhamos uma ideia de determinado setor, nós precisávamos de mais opções. E isso bateu também com a ideia da nossa comissão técnica. E desde a minha chegada começamos a trabalhar com relação a isso aí. E acreditamos que amanhã nós já possamos até divulgar pelo menos uma dessas 2 contratações. Paulo, Pedro Bavuz aqui da Rádio CBN Vale. Boa noite para você. Queria que você fizesse uma análise, né, geral dessa estreia com a camisa do São José, a sua estreia como treinador, e queria que você explicasse, né, qual foi o motivo da saída do Paulo César no intervalo da partida. Boa noite. Bom, vamos lá. A estreia, logicamente, que eu não posso estar satisfeito, né, com a estreia. Lógico, uma derrota, né? E você não pode nunca estar satisfeito. Uma derrota, ela já tem um sabor amargo, normalmente, durante uma competição. Uma estreia, muito mais ainda. Agora, com relação ao Paulo, eu acho que vocês viram o mesmo jogo que eu. Algumas coisas no futebol, eu acho que é muito fácil de se identificar, e nós procuramos preservar o atleta, pelo histórico dele, pela capacidade desse atleta. Talvez até um outro treinador tivesse feito a substituição até mais cedo. Talvez, que também não vou crucificar quem fizesse isso. Mas nós optamos por fazer no intervalo, né, para que nós tirássemos também um peso do atleta, porque o atleta também, é lógico que num momento como esse, o atleta, às vezes, por mais experiente que ele seja,
às vezes, ele se descontrola dentro de campo. Então, nós procuramos preservar o atleta, né? Nada mais do que isso. Boa noite, Paulo Roberto. Boa noite, Vitão. Marcos Campos, Web Rádio Estevam Neves. Minha pergunta vai para o Vitão. Duas perguntas, basicamente. A primeira vez como capitão do São José, mas tendo a liderança dentro de campo, podemos dizer assim, em um momento ruim. Queria saber de você como que foi essa sensação e também perguntar o que faltou na sua visão ali dentro de campo para o São José conseguir acertar passes, por exemplo, que foi um erro constante no jogo. Boa noite. Boa noite a todos. Enfim, essa questão de liderança, né? Estar como capitão da equipe, né? A gente dentro do elenco, a gente tem outros capitães, né? E tudo mais. O Moacir havia escolhido o Léo, né? Para estar usando a braçadeira, mas isso não significa que a gente dentro de campo ali não tenha outras lideranças, né? O professor optou por mim nesse jogo, né? E, enfim, cara, em relação ao jogo, é um jogo que a gente realmente errou alguns passes, né? Por dentro a gente não conseguiu, em determinados momentos do jogo, fazer aquilo que foi proposto para a gente, né? O campo no primeiro tempo muito encharcado, a bola estava parando, né? Mas isso não é desculpa, né? Porque estava ruim para os dois lados e a equipe deles veio numa formação que aproveitou os nossos erros, né? Para poder fazer os gols. Eu particularmente bastante chateado pela derrota em casa, né, diante do nosso torcedor que vem, comparece, né, e a gente acaba decepcionando eles e a gente também, né. Boa noite, Vitão. Paulo Bernardo, TV Band Vale. Peço licença ao Vitão. Minha pergunta vai relacionada ao Paulo. Quero saber esse pós-jogo, esse apito final. Alguns torcedores soltaram alguns rojões, um clima bem revoltante do lado de fora. O que isso causa para o atleta no estado mental dele, que hoje foi um jogo abaixo do esperado? O que isso pode prejudicar ainda mais, que você saiba um pouco mais da gente? O que isso pode repercutir dentro do vestiário? Olha, a reação do torcedor, principalmente depois de uma derrota dentro de casa, seja de 1-0, seja de quanto for, ela é natural e nós temos que encarar isso como um fato normal. Lógico que tudo tem limite, mas nós não podemos estar aqui crucificando o nosso torcedor, até porque a situação ela já vem se arrastando, né? Não foi hoje, né? Não foi hoje. Então, logicamente, que o torcedor ele fica insatisfeito, ele reage como na maioria dos clubes, entendeu? E isso aí nós temos que saber assimilar isso aí. E só quem pode trazer o torcedor para o nosso lado somos nós, com a nossa atuação dentro de campo. Nós não podemos aqui ficar, de repente, recriminando o torcedor pela insatisfação deles. Têm todo o direito de estarem insatisfeitos. Agora, nós é que temos que saber assimilar isso aí e não deixar que isso entre no emocional do grupo, para que a gente possa mudar esse cenário, que não é de hoje, ele já vem se arrastando há algum tempinho aí. Paulo, analisando o futuro agora então, né, São José joga 2 jogos fora de casa, né, primeiro contra uma Ferroviária que também não rendeu o que era esperado no começo da competição, e depois com a Portuguesa Santista, que nesse momento, né, tudo pode mudar, é um adversário meio que direto, né? Como você projeta esses próximos jogos aí para o São José? Olha, como eu já tinha projetado esses 7 jogos, né, que para nós seriam 7 decisões, esses 2 jogos, mas ainda, como você falou, confronto direto. É isso aí que nós vamos ter que trabalhar bastante o emocional do grupo. Eu acho que nós vamos ter pelo menos a condição de um dia de trabalho dentro daquilo que nós achamos que é necessário, que nós não tivemos para esse jogo, não teve como se trabalhar. O que se trabalhou foi pouco tempo de uma bola parada ofensiva e defensiva, nada mais do que isso. Vamos ter pelo menos um dia. É o ideal? Não, é o ideal, mas nós vamos ter que trabalhar e ver o retorno dos atletas que ficaram fora, né? Cartão, 2 atletas, né? Vamos ver para que nós possamos ter um reforço maior para o grupo, reforçar mais o nosso grupo. Agora, é um jogo, são 2 jogos contra 2 equipes que nós sabemos. A Ferroviária, como você falou, também não encaixou ainda na competição. E, logicamente, que é um time que vai procurar também tirar proveito de jogar dentro de casa. E nós vamos ter que saber como conduzir a partida e
ter a confiança de ir lá e buscar um bom resultado. Com a Portuguesa, a mesma coisa. A Portuguesa, se não me engano, perdeu hoje dentro de casa, né? É um jogo difícil, dificílimo. Jogar dentro ali do campo da Portuguesa é muito difícil, mas nós não podemos, nesse momento, ficar criando dificuldades para nenhuma partida. Nós vamos ter que mudar esse cenário com resultados, construindo resultados. Sérgio Silva, da Rádio Cultural FM. Paulo, com toda a sua experiência, né, na sua entrevista, na sua apresentação, você falou que conversou muito com os jogadores, viu que os jogadores estavam querendo mudar o cenário. Né? Você pegou um jogo na sua estreia, onde o time estava com desfalques, né, o zagueiro retornando, jogou 45 minutos só no campeonato, né, e falhas individuais, né, no jogo. E qual é a conversa agora, Paulo? É que a gente fica imaginando essa viagem, né, até Araraquara, que é uma viagem longa. Você acha que só na conversa e com essas duas contratações você pode fazer essa chave que o torcedor está pensando de não brigar por mais um G8 e sim por rebaixamento? Você consegue reverter isso só na conversa e com duas contratações só? Vamos lá, vamos por etapas. Duas contratações, né, que, logicamente, se nós tivéssemos mais, seria o ideal. Não com relação à equipe, para reforçar o grupo, para você ter mais opções, né? Hoje mesmo, no jogo de hoje, nós não tivemos as opções que nós precisávamos no jogo de hoje. Tanto é que nós tivemos que adiantar um meia para jogar de centroavante, correto? Mas eu acho que essas duas contratações é o que nós temos e nós vamos ter que, na conversa, sim, tentar levantar o astral do grupo, fazer eles entenderem que você só consegue mudar uma situação como essa quando você realmente tem um entendimento da nossa real situação, correto? Aquilo que nós estamos, o risco que nós estamos correndo dentro da competição. É momento de cada um assimilar isso. Não tem culpados aqui, né? Se tiver um culpado mesmo, eu chegando agora, a responsabilidade é do treinador, mas cabe a mim também, não tendo muito tempo para se trabalhar, para se treinar, para que você possa ter um grupo descansado no jogo, trabalhar bastante o emocional desse grupo aí para a gente reverter essa situação já nesses 2 jogos. É isso, pessoal. Obrigado. Obrigado pela participação, professor. Então... Pessoal, obrigado aí, pessoal.